Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos, né, da startup, certo? Para nós darmos aí continuidade ao nosso curso, né, a tudo que diz respeito à formação de uma startup, do seu início ao fim, né, como bem já escrevi no meu livro, A Bíblia das Startups, e bem como a gente vem querendo aí contribuir com essa questão do empreendedorismo, né, justamente a custo zero, para mostrar que não necessariamente para empreender a gente precisa obter, né, ou ter no primeiro momento recurso financeiro para isso, certo? A gente não precisa. Então, ao longo dos nossos vídeos aqui, a gente vai mostrar esse passo a passo para tentar aí contribuir com todo aquele que é empreendedor, que pretende empreender e não sabe que linha que vai adotar num primeiro momento, beleza? Então vamos lá. O que é uma startup, certo? Como já dizia o nosso grande autor Steve Blank, é uma organização temporária criada para buscar um modelo de negócio repetível e escalável, certo? Então Steve Blank já trazia esse conceito lá nos anos 2000. Não era diferente do professor Eric Ries, que falava que era uma organização humana desenhada para criar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. Então você vê como eram os conceitos já na sua criação, né? Pois bem, startup então é uma empresa jovem, certo? Com um modelo de negócio repetível e escalável. E a solução e soluções a serem desenvolvidas diante de, a gente sabe muito bem, de cenários de incertezas, certo? É aquele estopim, ok? Então, embora não se limite apenas a negócios digitais propriamente dito, né? Uma startup, obviamente, ela necessita, certo, de inovação para ser considerada uma empresa de modelo tradicional. Então, de fato, é um termo que está na moda. E empreender virou um sonho de muita gente, né? Tanto no Brasil quanto fora dele. Um erro comum, meus amigos, que permeia aí as definições de startup é se elas são somente empresas de internet, certo? E não necessariamente, né? Elas só são mais frequentes na internet porque é bem mais barato e facilmente propagável, né, criar uma empresa online do que uma de agronegócio, por exemplo, onde tu tem que ter obrigatoriamente uma estrutura muito grande, certo? Então há bastante espaço para discussões e interpretações do significado real do que é de uma startup. Muitas pessoas dizem que qualquer pequena empresa em seu período inicial pode ser considerado uma startup, certo? Outros defendem que uma startup é uma empresa com um custo de manutenção muito baixo, né? O que de fato mas que consegue crescer rapidamente e gerar, meus amigos, lucros cada vez maiores, né? Ainda que quem diga que a tia do cachorro-quente é uma startup e uma franquia de lanches é uma empresa. Então, meus amigos, se desmembrando a palavra, chegamos ao ato de iniciar algo, seria todo empreendimento um dia uma startup, certo? Porque a startup ela tem esse início no seu princípio, na sua formação de ideia, que é dentro da cabeça da gente, até ela se transformar efetivamente em uma empresa, né? Que é algo talvez não necessariamente vai ser sempre, né? Mas algo sólido, a gente bota a mão. Às vezes o que está na internet, como diversas startups que existem hoje, a gente não pode colocar a mão nela, certo? Então ela se difere um pouquinho neste conceito. Então a resposta para isso tudo, né, é não. Porque existem algumas características que definem esse tipo de empresa que excluem os negócios tradicionais, né? São elas, certo? Modelo de negócio inovador, repetível e escalável. E
como diz alguns autores, em algum cenário de incerteza. Então esse é o nosso conceito básico, né? Então, aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto, qual é então a origem do termo startup, né? A utilização do termo startup durante a crise das empresas.com, aquelas entre 1996 e 2001 na época, foi formada uma bolha especulativa caracterizada, né, pela alta das ações das novas empresas de tecnologia da informação e comunicação, colocadas no espaço da internet, certo? A bolha da internet, como ficou comumente conhecida, certo? Adotou e começou a utilizar o termo de startup, que então apenas significa um grupo de pessoas, certo? Trabalhando por uma ideia diferente e com potencial de fazer dinheiro, que é o propósito de todas elas, certo? E o nosso propósito aqui também é mostrar como isso pode ser desenvolvido. Então, além disso, a startup, na etimologia da palavra, também sempre foi sinônimo de iniciar algo e colocá-lo em funcionamento, certo? Então, são basicamente essas são suas características. E falando em característica de uma startup, então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o que é um modelo de negócios, né? É um negócio, como eu já falei, escalável e repetível, o que pode ser considerado num cenário de incertezas. A gente sempre frisa isso, porque talvez é através da dor do momento, da necessidade do momento, pela inconsistência do cenário, que é criado aí as melhores ideias, né, para desenvolver. Então, esses fatores são essenciais para uma startup, tá? E são tópicos recorrentes no ecossistema. No entanto, não são óbvios para quem não está familiarizado com o meio. Para não restarem dúvidas, a gente explica em detalhes em todos os vídeos que iremos fazer, obviamente, daqui para frente. E essa questão sobre o que é o repetível e escalável, né? São esses dois fatores que são super importantes para uma startup, uma vez que sem eles o negócio tem grandes chances de se tornar insustentável, né? Quem empreende com uma startup, certo? Nunca sabe o dia de amanhã, porque afinal vocês há de concordar comigo que a empresa terá ou não capital para se manter. Então, ela é justamente a criação desse diagnóstico, né, desse escopo. Então, quem empreende, na verdade, como startup, como eu falei, ela está dentro de um cenário de incerteza, certo? E essa é uma pergunta vital para esse negócio, né? Quer dizer, é um produto repetível e escalável, né, que traz inúmeras vantagens, uma vez que ele se promete a atingir um grande número de clientes e gerar lucros de forma muito rápida, certo? Então, basicamente, são chamados unicórnios, né? Que são essas extremamente escaláveis, que a curto prazo estão extremamente altos lucros, né? Então, para um negócio ser repetível, propriamente dito, significa que ele é capaz de entregar o mesmo produto em escala potencialmente ilimitada, né? Dessa forma, não é viável muitas customizações ou adaptações, pois a meta justamente é multiplicar. E já ser escalável significa crescer cada vez mais sem que isso influencie no modelo de negócio, certo? Então, como resultado, um modelo de negócio repetível e escalável, que tem um fit no mercado e grande chance de ser uma startup de sucesso.
Então, meus amigos, hoje basicamente é isso, trazendo aqui os primeiros conceitos, né, sobre o que é uma startup. Espero que eu possa conseguido contribuir um pouquinho com essas informações. Não deixe aí de nos seguir no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Vamos colocar sempre os links aqui e vamos dando continuidade, fazendo com que a gente alcance o nosso objetivo principal, que é o Startase, né? Start-se, empreendendo a custo zero. Que o nosso grande objetivo é mostrar para vocês que isso é possível. Tá bom, meus amigos? Até logo, fiquem com Deus.